Bom, enquanto o deputado vai entrando, a gente já vai aqui iniciando primeiro as apresentações, né, o início da nossa conversa. Uma boa tarde a todos. Agradecer aqui o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo hoje, Dionísio, Rose, Arthur, Mimo, Maurício, entre tantos outros colegas, Camila, entre tantos outros que estão acompanhando o nosso bate-papo hoje sobre tributação ambiental. É uma oportunidade, acho que ímpar, em razão do momento, né? A semana passada, o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, teve um voto tratando dessa questão da tributação em matéria ambiental, notadamente resíduos. E eu acho que é um tema, o deputado Arnaldo tem feito um trabalho incrível nesse tema, também voltando, inclusive, para pagamento de serviços ambientais, entre outras agendas envolvendo resíduos, meio ambiente e serviços ambientais. E o intuito hoje aqui do nosso webinar, Tributação Ambiental, Logística Reversa, Resíduos e Serviços Ambientais, é a gente trazer um pouco do cenário, do que tem acontecido, o que é novidade. E, para isso, contamos hoje com a participação de vocês que nos acompanham, e, em particular, do deputado Arnaldo Jardim, que dispensa apresentações e deve estar aí conectando. Vocês viram que ele estava no link, né, no geral, e deve estar conectando no link correto. Estou te ouvindo muito bem, Fabrício. Muito gosto. Muito bem-vindo, deputado. A satisfação tê-lo conosco, viu? Já vou passar a palavra, porque eu sei que você está super enrolado de agenda e a gente vai aproveitar aqui a sua presença. Acabamos de falar do excelente trabalho que o senhor faz, né, na agenda ambiental em geral, e em resíduos em particular, no próprio pagamento de serviços ambientais, então, várias frentes. Então, temos o deputado Arnaldo Jardim, a Renata Vilarinho, gerente executiva do SEMPRE, do Compromisso Empresarial para Reciclagem, que também tem feito excelentes trabalhos na área de reciclagem no país, tem um histórico de atuação e vem aí numa frente bem contemporânea de economia circular. O Rafael Malheiro, que é meu sócio da área tributária, e concluindo com o Carlos Silva Filho, diretor-presidente da BRELP, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Urbana, e também o presidente da ISVA, da International Solid Waste Association. Então, agradecendo aqui a cada um de vocês, e sem mais delongas, eu queria, em razão da agenda apertada, já facultar a palavra aqui ao querido Arnaldo, e reiterando os cumprimentos pelo trabalho que faz, pelas conquistas, não, desde a Política Nacional de Resíduos, várias frentes trabalhadas, a mais recente, pagamento por serviços ambientais, a discussão tributária dentro do PSA. Então, Arnaldo, muitíssimo obrigado e está contigo. Uma alegria muito grande poder estar com você, Fabrício, mais uma vez. E você não só é capaz, é qualificado, eu sei que nós temos uma grande audiência, muita gente interessada, mas eu estou muito feliz de estar ao lado da Renata Vilarinho. A Renata, que já é uma profissional do setor, tem a cultura, tem o conhecimento e tem a responsabilidade de dirigir o SEMPRE que teve sempre um protagonismo muito grande em todas as etapas que nós vivemos aqui, da aprovação da Política Nacional de Resíduos e os seus desafios posteriores. Muito obrigado, Renato, um grande abraço. Saudar ao Rafael, o Rafael Malheiros, que está conosco, é seu colega de escritório, e eu sei que ele também perfila ao lado daqueles que nos ajudam com o entendimento jurídico de uma coisa tão desafiadora. Quando nós falamos em responsabilidade compartilhada, muitos não acreditavam nisso, e foram juristas como vocês, Rafael, Fabrício Soler, que nos ajudaram a dar uma justa compreensão a esse conceito e uma justa formulação a isso que hoje faz a diferença e se tornou, inclusive, referência para outras legislações de outros países.
e dizer da minha imensa alegria estar ao lado do Carlos Silva. Você disse, presidente brasileiro da ISVA, a ISVA que é essa referência em termos de gestão de resíduos, a Abrelp, que tem tido esse protagonismo tão importante, algumas das iniciativas recentes, tanto ao nível de secretarias estaduais, como eu menciono a de São Paulo, como do Ministério, tiveram sempre um protagonismo, uma parceria da Abrelp muito grande. Eu mesmo quero agradecer à Abrelp, que, junto conosco, com a Frente da Economia Verde, lança agora o programa e o prêmio de Economia Circular, que nós vamos premiar aí jornalistas, profissionais no setor, premiar também uma experiência inovadora. Eu vou estar na próxima sexta-feira numa conversa com o Carlos detalhando isso. Se você nos ajudar, Fabrício, nós vamos divulgar aqui também pelo nosso Instituto PNRS, que você, de uma forma muito sábia, o constituiu e, de uma forma muito bacana, o dirige. Qual é o nosso desafio? Eu vou tentar ficar o máximo possível. Hoje, vocês sabem, é uma quarta-feira. Nós estamos voltando à medida provisória 1033 e a 1034 e vamos tentar, até o final da noite, chegar na 1040 também. Então, pode ser que eu tenha que fugir, mas vou tentar ficar o máximo possível aqui para ouvir a todos aí. De minha parte, eu quero tentar contribuir com 3 observações básicas. Primeiro, de que nós, da Política Nacional de Resíduos, sabemos isso desde que aprovamos ela há 11 anos atrás, desde que mantive o relatório da comissão, elaborei há 12 anos atrás, de que ela tinha um pecado original, que era ainda não ter os instrumentos econômicos definidos. Nós continuamos nisso. A lei atual é moderna, ela tem conceitos como economia circular, ciclo de vida do produto, responsabilidade compartilhada, acordos setoriais, para citar alguns que são estruturais, mas realmente ela tem ainda o desafio dos instrumentos econômicos. Eu fico contente e passo a essa segunda observação, porque hoje nós temos uma condição de contorno mais favorável para isso. O que nos cria um clima mais favorável? O PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, que você se referiu, que não só é uma nova legislação, mas é um novo conceito. Vocês, operadores do direito, eu, engenheiro, tento prestar atenção e aprender isso. Vocês sabem que a nossa legislação ambiental é de comando e controle. E o PSA inaugura uma nova modalidade, um novo caminho, que é do caminho do estímulo, da indução, da premiação das boas práticas. Então, isso cria uma condição mais favorável para nós pensarmos em iniciativas. Uma segunda questão, também recente, e que por nós deve ser saudada, é o surgimento do marco regulatório novo do saneamento. Abre caminho para a gestão integrada saneamento e resíduos sólidos, abre a possibilidade de instituição de taxas ou de cobrança pela gestão dos resíduos sólidos. E eu sou um defensor disso. Arnaldo, é muito desagradável falar em criar taxas num país que já tem tanto, aumentar tributos, aumentar a carga, no momento que a população já sofre tanto, é verdade, mas tem momentos que você tem que enfrentar isso. Eu fiz isso há muitos anos atrás. De uma forma muito injusta, a prefeita Marta Suplicy foi chamada, você já ouviu, eu me referi a isso, num período virou até um apelido, era Martacha. As pessoas chamavam dela assim. A Renata Vilarinho nem era nascida ainda, mas quando esse debate aconteceu, há um bom tempo atrás, eu tive a coragem, eu era deputado estadual, meu partido não apoiava a prefeita, tá certo? Era um partido ali do bloco de oposição, tínhamos tido um outro candidato a prefeito, e eu escrevi num jornal que era muito conhecido, o Fabrício se lembra, tá certo? Apesar de jovem, o Jornal da Tarde. E tem um artigo meu lá defendendo isso, porque acho que essa segregação de recursos com a destinação específica é importante, é necessário, a sociedade ganha com isso. Então, eu disse que, sabedor do pecado original, nós temos 2 situações que nos favorecem nesse caminho, que é o objeto desse debate,
que é buscarmos a sustentação econômica para a implantação da logística de reversa, gestão de resíduos e tratar os serviços ambientais, que é o PSA e a nova lei do saneamento. Quero destacar também, e alguns de vocês nos prestigiaram, no lançamento recente que nós fizemos na Semana do Meio Ambiente, de um debate promovido pela Frente da Economia Verde, em que um convidado ilustre, ele foi ótimo, foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que nós ali falamos de moedas verdes, tá certo? As moedas verdes vêm num sentido que nós queremos vê-los cada vez mais usados. Há inúmeros exemplos. Há exemplo no campo do biocombustível, que são os CBIOS. Há exemplos na questão de RED, que são outros certificados de descarbonização. E nós temos, no setor de resíduos, também moedas que foram instituídas. Em algumas cidades, algum escambo que se fazia. A pessoa recolhe, apresenta ao órgão gestor municipal e tem uma isenção de IPTU. E nós temos o certificado de reciclagem, que é uma moeda muito interessante, experiências interessantes. E, se for ver, em termos dos municípios, nós temos dezenas de experiências interessantes em que se institui uma forma de monetizar esse serviço e uma forma de estabelecer alguma troca nesse sentido. Acho que, neste campo, Fabrício, o Instituto vai nos ajudar muito. Se me permita, e eu queria propor até uma parceria da Frente da Economia Verde com o Instituto, para que nós fizéssemos um levantamento de experiências bem-sucedidas que exatamente estabeleceram essas formas de parceria da sociedade, do poder público da iniciativa privada, os mais diferentes modelos. Nós poderíamos levantar, sistematizar, avaliar e depois termos um jeito de divulgarmos essas bem-sucedidas experiências. E, por derradeiro, até destacando o auxílio que o meu assessor aqui, todos vocês o conhecem, o Ziraldo Santos, tem feito, nós trabalhamos muito aí com a reforma tributária, porque essa é mãe de todas as questões do ponto de vista de tributação, né? E uma reforma, como foi pensada, de nós termos uma emenda constitucional, ela estabelece princípios. E no relatório, depois de muito diálogo, feito pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, sobrevieram lá 2 artigos na proposta feita por ele, na proposta em que ele relata a PEC 45, que tramitou aqui, que nós discutimos em diferentes instâncias, que eu saúdo, porque abrem caminho para nós regulamentarmos o artigo 170 da Constituição, desdobrarmos o artigo 170 da Constituição, que é o artigo 43, em que ele condiciona a concessão de quaisquer investimentos regionais e a critérios de preservação ambiental. Então, todos os fundos, todos os benefícios e incentivos tributários que podem ser feitos estão condicionados a critérios de preservação ambiental. É muito importante isso para nós, né? E o 153, que ele diz de criar um imposto seletivo, quando ele discrimina na unificação de impostos que ele propõe, depois você terá algum imposto seletivo. E nos critérios para que esses impostos venham, ele abre caminho ali, diz o seguinte: um imposto seletivo que onere os produtos prejudiciais ao meio ambiente. Então, é pelo reverso. Onera aqueles que são presenciais. Por exemplo, um dos temores que eu tenho é que, no processo de reforma aí tributária, que você tenha um dispositivo que iguale o ICMS de combustível. Você vai igualar etanol a gasolina, por exemplo, tá certo? Então, este dispositivo permite você ter a oneração diferenciada, reconhecido o impacto negativo ambiental de alguns produtos.
é o caminho para a distinção daqueles produtos que têm uma pegada ambiental. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar as minhas sugestões iniciais aí, Fabrício, né? A preocupação com a reforma tributária, que deve unir a todos nós, o trabalho conjunto que eu proponho para identificarmos, valorarmos e darmos sequência a moedas verdes, tá certo? Além de fazer pleno uso dos princípios do PSA e da lei de saneamento. Caminhos que vão nos ajudar a ter uma tributação mais adequada, respeitadora da questão ambiental e auxiliar para a implementação plena da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Obrigado. Deputado, reitero os agradecimentos, reitero as considerações e reitero a disponibilização total do Instituto PNRS, inclusive aí para junto à frente. Acho que o senhor conseguiu sintetizar todo o trabalho que vem executando. E nessa linha do Instituto, até vou aqui, hoje é um dia importante também, deputado, que a gente lança pelo Instituto uma obra, como o senhor falou, né, eu até anotei aqui, levantar, sistematizar e analisar. A gente lança hoje o Direito dos Resíduos Jurisprudência, que é uma obra que sistematiza, que levanta toda a legislação, toda a jurisprudência, as decisões dos tribunais aplicadas aos resíduos. Então, desde aterros sanitários, a eliminação de lixões, cobrança de taxa, cobrança de tarifa, constitucionalidade, inclusive. Então, muito importante esse trabalho do senhor. E aqui, inclusive, eu vou passar rapidamente alguns pontos que demonstram para onde a gente caminha para a discussão da tributação ambiental, para logo na sequência já passar para a Renata, que me sucede. Rapidamente, conseguem visualizar? Então, vamos lá. Vamos aqui, direto ao ponto. Aqui. Queria dividir com vocês o seguinte. Em 2018, a Confederação Nacional da Indústria fez um estudo, tive a oportunidade de participar de um estudo sobre a análise jurídica e institucional para criar um fórum de entidades gestoras que tratam de logística reversa no Brasil. Esse estudo foi feito em 2018, a CNI, então, constituiu o Fórum de Entidades Gestoras e entidades representativas, entidades setoriais, para implementar a logística reversa no Brasil. E o pleito principal, ou o desafio principal da logística reversa, apontada pelas entidades representativas e entidades setoriais, foi a demanda por incentivos fiscais, desonerando as diversas etapas da cadeia, sobretudo da logística reversa. Primeiro item. O segundo, mais apontado pelas entidades, a desburocratização. Então, qual que foi o ponto aqui? Simplificar as atividades... Oi. Soler. Pode falar. Soler, eu vou continuar aqui, estou gostando muito, mas deixa eu só dizer porque a todos aí, porque isso terá impacto em todas as discussões também. Chega para nós a notícia de que o Ricardo Salles pediu demissão e deverá sair do Ministério, viu? Só para aproveitar o comunicado aí a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado, deputado. Isso mesmo, acabou de ser publicado no Diário Oficial também a exoneração do ministro, do ex-ministro Salles. Nessa linha da logística reversa, um ponto importante, a questão da desburocratização. Então, simplificação da logística reversa, especialmente dispensando de licenciamento, de exigências, para que permita a implementação da logística. E, por fim, a instituição do ecovalor, né, de um valor que é embutido no produto para sustentar a operação da logística reversa. Esse ecovalor é conhecido já no setor de lâmpadas, em que cada lâmpada tem o valor de 40 centavos para cobrir a logística. Então, vejam só, o que eu queria chamar a atenção primeiro, que a demanda por incentivos fiscais é a número 1 do desafio da logística reversa, né, da incentivo para desonerar a cadeia. E nesse ponto, deputado, compartilho aqui com vocês 3 iniciativas recentes nesse sentido. Primeiro, para eletroeletrônico. O convênio ICMS-CONFAS
que autoriza os estados a conceder isenção de ICMS nas operações realizadas à logística reversa. Aqui, particularmente, ao invés de autorizar os estados a conceder, se me permite, um recomendado ali seria já conceder automaticamente, né? Não criar uma faculdade para que o Estado conceda, mas que importe numa concessão automática. De toda forma, é um convênio, então, que autoriza a concessão de ICM para as operações da logística. Teve o ajuste CINIEF também em 2018, dispensando da emissão da nota fiscal a operacionalização também da logística reversa. Mais um tema importante, na linha da desburocratização e do tratamento fiscal diferenciado. E, por fim, o decreto federal que regulamenta a logística reversa de eletroeletrônicos traz como um dos requisitos da fase 1 o apoio às medidas fiscais de simplificação da operacionalização da logística reversa com a isenção de impostos na saída. Então, veja, aqui é um exemplo que eu gosto de trazer para reforçar a importância das medidas de simplificação, né, e isenção de tributação na operação da cadeia da logística reversa. Um outro ponto que eu divido aqui também é para medicamentos. Hoje, a logística reversa de medicamentos está regulamentada pelo Decreto Federal 10.388 e a regulamentação, o Decreto da União, prevê que a rastreabilidade da logística ela vai se dar por intermédio do Manifesto de Transporte de Resíduos. O que significa dizer que prescinde, dispensa, é desnecessário nota fiscal na operação da logística, e sim que você tenha como ferramenta de rastreabilidade a adoção do MTR. Mais uma medida de desburocratização da logística reversa e a desnecessidade, né, de incidência de impostos nessa operação. E um outro exercício, o último aqui para a nossa reflexão, é o de embalagens em geral. Já no de embalagens em geral, a logística reversa tem como a sua evidência a nota fiscal. Nesse caso, a nota fiscal de venda de materiais recicláveis é entendido como um instrumento que lastreia, que dá o lastro para atestar a destinação final ambientalmente adequada, encaminhando as embalagens para a destinação final. Então, aqui eu divido também com vocês, em primeira mão, que no próximo mês será lançado, deputado, aqui no Brasil, uma central de custódia para custodiar, administrar, guardar as notas fiscais relacionadas à logística reversa de embalagens, de forma a evitar colidência, duplicidade, entre outros riscos que estão inerentes à utilização dessa ferramenta para a logística reversa. Então, aqui em primeira mão, dividido, que no Brasil teremos uma central de custódia da logística reversa de embalagens que guardará as notas fiscais das embalagens. E, por fim, aqui mais um ponto importante que o Rafael deve abordar na sequência, depois da fala da Renata, que é, a semana passada, o ministro Gilmar Mendes, do STF, ao analisar um recurso específico sobre tributação de materiais recicláveis, no bojo do seu voto, traz o seguinte: primeiro, a decisão é compra de sucata de resíduos, insumos recicláveis, gera crédito de PIS e COFINS. O que é mais importante, na minha opinião, é que no voto ele fala o seguinte, ele traz, o que importa é que a Política Nacional de Resíduos prevê expressamente que Estado, União e município podem criar incentivos fiscais, financeiros e creditícios à cadeia da reciclagem, a projetos de economia circular, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. É mais, não há dúvida de que a simples inércia do poder público em torno do oferecimento de incentivos econômicos à utilização de recicláveis já seria, em si, uma conduta censurável. Ou seja, tem que ser estimulada a utilização de materiais recicláveis. Mas, no caso presente, as falhas estatais não se resumem a uma postura meramente contemplativa, do que, veja, é preciso que o Estado dê a medida indutora, como o próprio deputado Arnaldo Jardim colocou. Tem que ter um estímulo à adoção de materiais recicláveis para fomentar essa cadeia. E uma delas é um tratamento fiscal diferenciado. E ontem,
Desculpa, no dia 17, o Rio Grande do Sul aprovou a Lei 15.651, que dispõe sobre incentivos a projetos de reciclagem no estado do Rio Grande do Sul, projetos esses destinados à cadeia da reciclagem, visando a promoção, a capacitação profissional, implantação, manutenção de atividades produtivas, equipamentos e maquinários dedicados à cadeia da reciclagem, o que pode envolver pesquisa e desenvolvimento, estruturação das cooperativas, aquisição de veículos para coleta seletiva, fortalecimento das cooperativas, medidas que o contribuinte do ICMS que financiarem, as empresas que financiarem esses tipos de projeto poderão compensar até 100% do valor comprovadamente aplicado no projeto com o ICMS a recolher. Então, aqui, pessoal, é só uma passada do que se espera que os estados promovam, induzam, estimulem a cadeia de reciclagem, independentemente do tipo de material. Tá? Então, agora eu já passo diretamente a palavra para a Renata Vilarinho, gerente executiva do Sempre, para trazer aqui, compartilhar conosco também as suas impressões. Já peço aqui também, pessoal, que vão deixando aqui, por gentileza, os comentários, as considerações pelo chat, sem prejuízo, enquanto a Renata faz aqui, coloca a sua apresentação, eu já gostaria de fazer os agradecimentos, obrigado, os agradecimentos à Rede ACV, né, que está acompanhando aqui o nosso debate, ao Odilon da Betri, a RCR, a EcoSolutions, a OAB, na pessoa da Laís, a Synctronics, dentre outras empresas e parceiros e amigos que estão acompanhando esse debate. Renata, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Fabrício, pela oportunidade. Você deu tantas notícias boas que eu estou aqui com o meu caderninho anotando para depois a gente continuar essa conversa. Queria agradecer ao deputado Arnaldo Jardim pelos elogios, né, tanto ao Sempre quanto à minha pessoa, a juventude, e falar que estou aqui lisonjeada de participar desse debate hoje com vocês, e também por ser a única mulher aqui, né, entre os palestrantes. Então, me chamou a atenção isso agora, e queria ressaltar que a nossa área de resíduos, ela é uma área majoritariamente que tem a participação feminina, né, das catadoras. Então, me sinto lisonjeada de estar aqui representando todas vocês. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui hoje para a gente falar alguns desafios que a gente encontra para o desenvolvimento da cadeia recicladora no Brasil. Eu vou, então, trazer algumas informações para contextualizar esse cenário antes da gente passar especificamente para a parte de incentivos fiscais e da reforma tributária. Então, são 4 principais desafios que eu gostaria de destacar hoje. O primeiro deles é a conscientização ambiental e a educação do consumidor, que é algo que o Sempre trabalha muito, né, desde a sua fundação, em 1992. Por quê? Porque a separação dos resíduos, dos recicláveis dos orgânicos, começa dentro da nossa casa. Então, todos nós, enquanto consumidores, temos essa responsabilidade, dever legal de fazer a separação dos resíduos e disponibilizar esses resíduos para coleta seletiva. Outro desafio bem importante é a universalização da coleta seletiva e a ampliação da infraestrutura da cadeia recicladora para todo o território nacional. Porque hoje a realidade que a gente tem, e eu vou detalhar isso nos próximos slides, é que a coleta seletiva e o parque reciclador do Brasil está muito concentrado nas regiões sul e sudeste do país. Então, a gente tem uma grande dificuldade ainda de implantar os sistemas de logística reversa, de realmente dar a destinação adequada aos resíduos por conta de uma ineficiência de todo o sistema. A articulação dos atores da responsabilidade compartilhada também é outro desafio, né?
tendo em vista que a responsabilidade compartilhada envolve diversos atores, né? A iniciativa privada, os consumidores, o poder público, e todos esses têm que se falar, né? Tem que haver uma conversa, um esforço conjunto para que a logística reversa, a reciclagem e a economia circular realmente funcione. E, especificamente sobre o que a gente vai falar hoje, né, os incentivos econômicos, os incentivos fiscais que são necessários para a gente sair do sistema que a gente se encontra hoje, né, de economia linear, para um sistema de economia circular. Então, essa parte da tributação ela é bastante relevante para a gente conseguir mudar esse cenário. E eu vou falar um pouco da pesquisa Ciclosoft, que é a pesquisa que é realizada pelo Sempre desde 1994. Aqui tem o site da pesquisa, que traz dados sobre a coleta seletiva e a logística reversa em âmbito nacional. A pesquisa foi feita ano passado com sua estrutura toda reformulada, metodologia reformulada, buscando trazer umas informações mais qualitativas, né? Então, um pouco diferente do que da abordagem feita nos outros anos, a gente buscou dessa vez tentar entender alguns indicadores e entender quais são os desafios da coleta seletiva, principalmente nos municípios que foram entrevistados. Então, foram entrevistados 341 municípios, 549 unidades de triagem, 12 especialistas, pessoas com relevância, né, que têm opinião relevante na área de resíduos, e também fizemos um capítulo de impacto da Covid. Então, convido a todos a conhecerem a pesquisa, entrem lá no site, o site é bem dinâmico, você pode jogar o nome do município, né, estando nesse universo dos 341 municípios entrevistados, e aí obter dados detalhados sobre a coleta seletiva. E essa pesquisa ela atingiu 35% da população. Nós tivemos alguma dificuldade em atingir a nossa meta de 50% por conta da pandemia. Muitas atividades estavam suspensas, municípios também estavam com essa secretaria sem funcionamento, mas a gente vai continuar esse trabalho com o objetivo de abranger 50% da população para ter um cenário mais realista, né, da situação. E a pesquisa ela identificou uma crescente aí, no número de municípios com coleta seletiva. A gente vê que desde 2010, quando foi publicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve aí um aumento do número de municípios que já fazem esse trabalho de coleta. Hoje, né, esses dados são de 2020, constam que são 1.269 municípios que já possuem a coleta seletiva, mas dentro de um universo de 5.570 municípios no Brasil. Ou seja, há muito trabalho a se fazer ainda, a gente não chegou nem na metade dos municípios que possuem esse serviço disponível para a população. E mais um detalhe que é importante ressaltar, que apesar de terem 1.269 municípios com coleta, não significa que 100% do território desses municípios estejam abrangidos pelo serviço. Então, a gente tem que aumentar o número de municípios e também aumentar a eficiência da coleta. Aqui são as 3 principais formas de coleta, né, que a pesquisa abordou, e aí a gente pôde ver que o sistema de coleta porta a porta, né, que é aquele que a gente mais conhece, onde o caminhão vai lá, passa na nossa casa e recolhe os recicláveis, é o preferido dos brasileiros, né, com um índice aí mais alto em relação aos outros. A pesquisa ela também traz dados sobre o custo da coleta seletiva, aqui lembrando, né, sempre que isso é uma amostragem para esse item, para essa questão. Foram entrevistados, então, 170 municípios e os valores resultaram nessa média observada de R$ 9,50 por habitante por ano, que é gasto com a operação da coleta seletiva. Já o custo médio por tonelada coletada é de R$ 313,17.
aqui envolvendo a pesquisa de 110 municípios. Esses valores eles são interessantes e são dados que são inéditos, né, que foram trazidos pela Ciclosoft, para a gente ter uma visão de como que funciona, o que precisa ser feito para a gente conseguir reduzir custos, ter mais eficiência e ampliar esse serviço. Bom, agora passando especificamente para a reforma tributária, o SEMPRE ele vem desenvolvendo um trabalho de advocacy desde o ano passado, que envolve diversos assuntos, e um dos principais projetos que a gente tem, que está desenvolvendo esse ano, é realmente olhar para a reforma tributária, olhar para a questão dos incentivos econômicos e pensar como que a gente pode introduzir a questão da economia circular e da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, para que toda essa cadeia tenha uma desoneração. E a gente está com uma parceria muito feliz com o escritório Felsberg, né, com meus colegas aqui, Fabrício e Rafael, aonde a gente chegou, então, nesse texto, que são essas propostas que a gente vai mostrar agora para vocês. As primeiras duas propostas são propostas mais genéricas, propostas de emenda constitucional, que são aquelas propostas onde a gente pretende, né, aí desenvolver uma alteração num texto da Constituição, para que a Constituição preveja, então, formas de ter incentivos financeiros e tratamento fiscal diferenciado para qualquer atividade relacionada à economia circular e responsabilidade do ciclo de vida dos produtos. Então, a nossa proposta é realmente inserir esse texto que está em negrito, a linha E, no artigo 146, que trata sobre o Sistema Tributário Nacional. E a segunda proposta, então, de emenda constitucional, é já no capítulo que trata sobre meio ambiente na Constituição, também estabelecer aí que assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado passa pelo desenvolvimento de instrumentos econômicos e tratamento fiscal também para a economia circular e responsabilidade compartilhada de ciclo de vida dos produtos. Então, aquelas duas são as propostas mais genéricas de emendas à Constituição. Agora a gente vai tratar sobre propostas mais específicas. E aqui, começando com a primeira delas, e mais geral, que é a proposta de trazer maior segurança jurídica ao sistema tributário nacional. Essa foto é uma foto, né, de uma cooperativa, onde está sendo feita ali a triagem dos recicláveis. Então, na prática, é assim que funciona, para quem não conhece de perto, né, achei interessante trazer algumas imagens também, para contextualizar a importância desses incentivos. Aqui, tratando, então, sobre segurança jurídica, o que a gente vê é que hoje existe uma inexatidão na legislação, né? Alguns estados, eles aplicam ICMS para matéria-prima reciclada, outros estados não, então é algo que precisa ser revisto na reforma tributária. Outra discrepância, né, que a gente percebe é que a reciclagem ela é considerada como um processo de industrialização. E, na verdade, isso não deveria acontecer, e isso acarreta a incidência de impostos sobre o produto reciclado, sobre o imposto de IPI, que onera mais ainda esse produto reciclado. Então, a gente, olhando para todo esse sistema, a gente faz essa sugestão, né, no paper que foi desenvolvido pelo SEMPRE, que está sendo discutido agora com parlamentares e outros stakeholders, para haver, então, essas pequenas correções na legislação e evitar também que a reforma venha aí com novos impostos sobre a cadeia recicladora. A segunda proposta, né, ela trata sobre a desoneração da matéria-prima reciclada. O que é isso? Rever a cobrança do ICMS sobre o produto final reciclado, como eu já disse, né, ele é aplicado em alguns estados.
Outra sugestão importante é que não haja incidência ou que haja redução de imposto na saída dos produtos reciclados, impostos como PIS, COFINS e IPI, e também a concessão de crédito presumido na aquisições de aparas, resíduos e desperdícios. Aqui eu trouxe uma foto, né, de embalagens já prontas aí para serem destinadas adequadamente. Então, é justamente sobre esses produtos que a gente prevê essa concessão de crédito, toda essa isenção, e acho que a gente vem avançando nesse sentido, né, de acordo com as informações que o Fabrício trouxe aí para a gente. Temos boas notícias, então. A terceira proposta é equalizar a carga tributária entre o produto reciclado e o produto original, de matéria-prima original. O que a gente percebe hoje é que existe uma grande desvantagem competitiva para os produtos reciclados, porque o produto reciclado ele recebe uma tributação maior, a operação do produto reciclado, do que a operação com a matéria-prima virgem. Então, esse fato ele é um completo desestímulo à prática da reciclagem, né? As indústrias elas têm esse obstáculo aí de, além de ter que trazer essa matéria-prima reciclada para suas embalagens, ter que fazer um preço competitivo, para que o consumidor, quando vá fazer a sua escolha no mercado, ele faça a escolha consciente, levando em conta critérios ambientais, mas é claro que o preço, né, e a tributação que é incidida, que incide sobre esse produto, ela também conta. Inevitavelmente, né, esse custo ele vai ser repassado ao longo da cadeia. Então, é necessário que ele seja reduzido na sua fonte, para que esse produto ele tenha competitividade com as embalagens de matéria-prima virgem. A quarta proposta é, então, incentivo à tecnologia e inovação na reciclagem. Aqui, a gente fala sobre desoneração tributária para uso de tecnologia, e aí eu trouxe como exemplo, né, os sistemas de blockchain, que são extremamente importantes hoje para fazer o rastreamento de notas fiscais e de todo o sistema de logística reversa. Então, é um tipo de tecnologia, né, só um exemplo de como que essa carga tributária poderia ser reduzida para esse tipo de iniciativa. E a foto ali de uma esteira mecanizada, também levando resíduos, que é um equipamento que poderia também ter essa isenção, ter essa desoneração tributária para estimular a eficiência de todo o processo, né? A gente, com esse tipo de incentivo, a gente estimula muito mais essa indústria recicladora crescer e ter melhores resultados. Com isso, a gente aumenta os índices de reciclagem e, por consequência, favorece toda a cadeia da economia circular. A concessão de benefícios fiscais para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos também é algo bem importante. E também os incentivos para a prática de ecodesign de produtos e embalagens. Por último, a redução na carga tributária no transporte de resíduos. E aí aqui a gente está pensando mais especificamente nos sistemas de logística reversa, que se utilizam, né, do transporte desses resíduos para trazer esse resíduo da onde ele foi gerado até as cooperativas, até os recicladores, até o local onde ele vai ser reciclado. A gente precisa, então, também, para ganhar eficiência em todo esse sistema, e considerando aí que nós vivemos num país continental, é muito importante que esse transporte ele também seja beneficiado, também tenha um olhar benéfico para o transporte de resíduos. E aí o princípio da neutralidade tributária, né, ele diz que a tributação ela não deve interferir no comportamento do mercado, mas o que a gente vê é que acaba interferindo, porque a gente hoje tem uma aplicação de tributos maior quando a gente está falando de resíduos do que de outras mercadorias. E aí, concluindo já a minha fala, o que a gente pretende, então, com essas propostas, com esse estudo que foi desenvolvido pelo SEMPRE,
é promover a economia circular e desonerar a cadeia recicladora. Os impactos, eles são positivos para o meio ambiente e para a sociedade, e isso só passando por meio da tributação. Existem várias outras frentes que podem ser desenvolvidas para chegar nesses resultados, mas a tributação, como já dito pelo Fabrício, pelo deputado, é algo muito importante. E esse estudo está em construção, está aberto, a gente vem discutindo aí com outras entidades, com os associados do Sempre, né, as empresas que fazem parte do Sempre, com nossos parceiros, e estamos à disposição para discutir qualquer um que tenha interesse em participar desse trabalho. Eu deixo aqui o meu contato e também o site do Sempre para vocês entrarem lá e terem mais informações sobre a gestão de resíduos. Obrigada. Legal, Renata, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, né, da gestão de vocês, né, sua e sob a liderança aí, sua e da Valéria, acho que traz aí resultados palpáveis e mostra o caminho, né, da tributação e da importância, né, da utilização dessa ferramenta para a promoção da economia circular, né, eu acho que esse é o ponto. Queria já emendar para a gente poder chegar aqui nos nossos debates aqui logo mais. Queria já convidar Rafael Malheiros, que é meu sócio tributário, para trazer algumas considerações, e aí a gente conclui as apresentações com o Carlos Silva Filho, e a gente faz um debate aqui ao final, tem algumas considerações sendo feitas aqui no chat, e vamos lá. Rafael, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado, Renato. Obrigado, Fabrício. É um prazer discutir esse assunto com vocês aqui. Como o Fabrício disse no começo da apresentação, ainda na introdução aqui do nosso seminário, a conveniência desse seminário, nesse momento, realmente decorre da grande agitação que nós estamos vivendo no mundo tributário ligado à questão ambiental, né? Principalmente em função das discussões que acontecem sobre a reforma tributária. A Renata já é uma tributarista autodidata, já conhece aqui as questões melhor do que muito advogado tributarista, e também em função do que o Fabrício já antecipou aqui, relacionado a essa decisão do Supremo, que trata de uma questão bastante específica aqui, do crédito de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos e aparas, mas no voto, né, no voto do Gilmar Mendes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com um pouquinho mais de calma, de fato, o ministro foi muito feliz em relação a diversas ponderações que ele faz em relação aos aspectos da Constituição, né, aos artigos da Constituição e aos princípios que orientam a Constituição em matéria ambiental, em matéria tributária, ou seja, a proteção ao meio ambiente como um requisito importante da Constituição. Muito bem, eu montei aqui um guia aqui da minha apresentação para vocês, que gostaria de mostrar. Não sei se vocês estão enxergando, acho que está todo mundo enxergando, né? Mas que é só para mostrar para vocês aqui o seguinte, né? Eu resolvi chamar a atenção de vocês, já que a gente está falando aqui de todos os stakeholders, dos interessados na cadeia de tributação ligada ao meio ambiente, o que vem sendo discutido aqui, e peguei alguns exemplos dessas discussões, tanto relacionadas a iniciativas do Legislativo em matéria tributária e ambiental, quanto em relação ao que vem acontecendo no Judiciário, com destaque para essa decisão do Supremo, né? E tentei buscar aqui, por exemplo, em relação ao que vem sendo discutido no Legislativo, situações diferentes, não antagônicas, mas diferentes, para a gente conseguir enxergar tudo que vem sendo discutido aqui, né? Primeiro, tem um projeto de lei muito interessante, que é o projeto de lei 6545, de iniciativa do deputado federal Carlos Gomes, que trata aqui da canalização aí de recursos financeiros para proteção ao meio ambiente através de incentivos de redução do imposto de renda,
né? Então, é uma iniciativa muito interessante, que, inspirada no que existe, por exemplo, para a Lei Rouanet, e também inspirada em alguns projetos específicos de incentivo fiscal ligados ao investimento em infraestrutura, e que, basicamente, propõe o seguinte, né? Propõe que as doações que pessoas físicas e jurídicas fazem em benefício de ações ambientais, em especial as destinadas a esse fundo que seria criado, o Favor Recicle, essas doações você poderia utilizar essa parte, essas doações, para reduzir o imposto de renda que essas pessoas pagam no encerramento do exercício social. Em paralelo, também é criado um outro fundo de investimento, propriamente dito, o ProRecicle, e os cotistas desse fundo, que apliquem recursos, né, com uma aplicação financeira normal, tenham isenção do rendimento e isenção do ganho de capital na venda das cotas desses fundos, né? Esse, de fato, é um projeto muito interessante aqui, que tem esse viés viés tributário e ambiental ao mesmo tempo. Depois, ainda falando sobre iniciativas legislativas, nós temos em discussão a reforma tributária, né? Ainda carregada de muita incerteza. Não sei se vocês conhecem, sei que o nosso público hoje deve ter tributaristas e ambientalistas, mas nós temos em discussão dois projetos de emenda constitucional, o projeto da PEC 45, o projeto da PEC 110, né? Uma sendo discutida na Câmara, outra no Senado, depois foi criada uma comissão mista para analisar os pontos em comum e chegar a um consenso sobre o projeto de emenda constitucional. E essa comissão mista, depois de um certo tempo, foi desconstituída já no atual governo, né? Mas elas propõem, basicamente, a nosso sistema tributário é muito complexo, com a incidência de diversos tributos sobre um mesmo fato, um mesmo evento, tributos estaduais, tributos federais, tributos municipais. Então, para endereçar uma questão aqui que o Fabrício chamou a atenção, né? Ele falou do convênio com o CONFAS, que autoriza os estados a concederem isenções fiscais em determinada circunstância. Na visão do Fabrício, e deveria ser uma determinação e não só uma prerrogativa dos estados, né? Mas, no fundo, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o CONFAS, ele é um órgão em que tem assento os secretários de fazenda dos diversos estados. E a competência para editar leis em matéria tributária relacionadas ao ICMS é dos estados. Então, você não consegue fazer isso de maneira uniforme, infelizmente. Uma das questões, talvez a principal questão que se discute na reforma tributária, é justamente criar um imposto de valor agregado, né, de competência estadual ou federal, seria federal, né, na verdade, e dependendo do projeto, com maior interferência ou menor interferência dos estados, mas para que você consiga, de fato, uniformizar a legislação, né? Quando você fala de incentivos fiscais, agora com alguns pontos que a Renata chamou a atenção, é importante sensibilizar os parlamentares em relação à questão ambiental, em relação aos incentivos fiscais ligados à proteção ao meio ambiente, né? Porque na reforma tributária existe um certo consenso de que essa complexidade, essa multiplicidade de tributos sobre um mesmo fato, ela atrapalha muito o contribuinte ao desenvolvimento dos negócios, né? Então, quando você cria muitas exceções à legislação, você cria mais complexidade ainda. Então, o princípio norteador geral aqui da reforma tributária é que você simplifique um pouco a tributação e tenha poucas exceções a
essa uniformização do sistema, né? Então, a gente tende a encontrar na legislação pós-reforma tributária menos exceções, menos incentivos fiscais, né? E o que a gente quer é mostrar que a questão tributária ligada ao meio ambiente merece ser uma dessas exceções, né? Ela merece uma melhor compreensão por parte dos parlamentares. Aí, falando um pouquinho sobre o que vem acontecendo no judiciário, acho que a principal notícia é essa decisão do Supremo, que trata da apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, aparas e resíduos, né? Na aquisição de sucata, vamos ser mais claro aqui, né? O que acontece na prática? Bom, para começar a conversa, né, o PIS e a COFINS são dois tributos federais que andam lado a lado. É um outro exemplo de complexidade da legislação, porque PIS e COFINS são dois tributos diferentes que incidem sobre o mesmo fato gerador, são a mesma coisa, não tem razão objetiva nenhuma para você haver uma separação entre PIS e COFINS. Sempre que você fala de uma coisa, você fala da outra, mas são duas contribuições que incidem sobre o faturamento das empresas, sobre a tua receita de venda, seja ela do que for, de serviço, de produto industrializado, da revenda de bens, serviços locatícios, por exemplo, enfim. Tem o nosso sistema tributário, eu estou me repetindo aqui, mas é muito complexo, e é também complexo em relação ao PIS e ao COFINS. Nós temos várias maneiras de apurar PIS/COFINS, PIS/COFINS cumulativo, PIS/COFINS não cumulativo, PIS/COFINS monofásico, diversas exceções a esse sistema, incentivo fiscal do reporto, repetro, enfim, mas sobressaem dois tipos de regime de apuração do PIS e da COFINS. O regime cumulativo, com a alíquota de 3,65 sobre o faturamento, sobre as receitas, e o regime não cumulativo, com a alíquota bastante maior, 9,25, mas com a possibilidade de se apropriar créditos em relação àquilo que você compra, né? Você não pode apropriar créditos sobre tudo, mas pode se apropriar créditos principalmente relacionados aos seus insumos. Particularmente na venda e na aquisição de você se vê obrigado a aplicar dois artigos da Lei 11.196, conhecida, essa lei de 2005, ela foi conhecida como Lei do Bem, porque ela trouxe diversos tipos de incentivo fiscal, mas ela falava basicamente o seguinte em dois dos seus artigos, né? Artigo 47 e artigo 48. O artigo 47 impedia, né, vedava que as pessoas sujeitas ao sistema não cumulativo de apuração do PIS e da COFINS apropriassem créditos em relação a essas compras de sucata. E o artigo 48 suspendia o PIS e a COFINS na venda de sucata para essas empresas que apuram o PIS e a COFINS não cumulativos. Uma determinada empresa do setor de embalagem entrou com uma ação arguindo a inconstitucionalidade do artigo 47, o artigo que trata da vedação ao crédito de PIS e COFINS. Bom, essa ação tramitou, chegou até o Supremo, algumas entidades do setor ingressaram como amicus curiae, né? E, enfim, ela foi julgada e prevaleceu, né? Formou a maioria o voto do ministro Gilmar Mendes, de que essa vedação ao crédito de PIS e COFINS nesses casos é inconstitucional, porque ela feriria o princípio da isonomia tributária, porque você veda o crédito na aquisição de sucata, mas as empresas do lucro real no sistema não cumulativo poderiam apropriar créditos em relação à aquisição de matéria-prima virgem, né? Vocês veem que essa decisão do Supremo, por exemplo, ela tem tudo a ver com dois dos pontos que a Renata chamou a atenção em relação à reforma tributária, são os pontos da desoneração da matéria-prima reciclável e da equalização da carga tributária entre a matéria-prima reciclável e a matéria-prima original, né? Mas, bem, voltando aqui ao nosso assunto. Ele declarou inconstitucional o artigo que vedava o crédito,
Portanto, a partir da publicação do acórdão pelo Supremo, essas aquisições vão passar a gerar crédito de PIS e COFINS em função da violação a esse princípio de isonomia que distorcia um pouco o regime tributário nas duas situações, em que você compra matéria-prima reciclável e em que você compra matéria-prima virgem, né? E é nesse ponto que o ministro chamou a atenção para diversos artigos da Constituição que tratam da proteção ao meio ambiente, porque essa distorção, né, essa quebra da isonomia acontecia justamente em prejuízo da economia circular, dado que havia uma vedação à apropriação de créditos de PIS e COFINS. Toda a confusão que foi criada aqui, as discussões que foram geradas a partir dessa decisão do Supremo, elas estão mais ligadas ao artigo 48 dessa lei, que é o artigo que tratava da suspensão do PIS e da COFINS na venda da sucata. A suspensão equivale a um tipo de isenção, né? Quando o Gilmar Mendes julgou essa ação, ele falou assim, olha, eu entendo que é inconstitucional a vedação à apropriação do crédito, mas para preservar a harmonia do sistema, eu também declaro inconstitucional o artigo 48, que é esse artigo que trata da suspensão de PIS e COFINS na venda. E aí tem uma grande discussão que surge em função disso, que é a seguinte, né? Esse novo tratamento tributário em relação ao PIS e COFINS nas aquisições de sucata, ela, de fato, vai corrigir o sistema, essa distorção que é provocada pela Lei 11.196, na medida que, se a indústria passa a tomar crédito, ela tende a, entre aspas, vou usar uma expressão aqui que eu não sei se é a melhor, mas a educar um pouco a cadeia de reciclagem, no sentido de que tende a provocar uma maior formalização dessas empresas que vendem sucata em benefício da economia circular, ou ela simplesmente em função da incidência de PIS e COFINS nas vendas vai provocar justamente o contrário, né? Vai levar algumas empresas que vendem essas sucatas à informalidade. A gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer. Existem ainda algumas variáveis, né? O Supremo, essa acórdão não foi publicado, portanto ele pode eventualmente ainda sofrer algum tipo de alteração, e o Supremo também pode modular os efeitos, né? Determinando o momento a partir do qual esse novo regime tributário passa a valer em relação ao PIS e COFINS. E uma outra discussão importante aí para a indústria é a seguinte, né? A partir do momento em que o Supremo julga inconstitucional o artigo que veda o crédito, é como se esse artigo, essa vedação ao crédito nunca tivesse existido, né? E as empresas passam a se movimentar a recuperar o crédito de PIS e COFINS do passado, o dinheiro que eles deixaram na mesa por não terem apropriado créditos nas aquisições que fizeram de desperdícios, resíduos e aparas de papel, vidro, plástico e metal. Muito bem. Depois eu queria chamar a atenção ainda para um outro stakeholder aqui, que é a Receita, né? A Receita Federal também se manifesta ocasionalmente sobre a sua interpretação da legislação tributária em algumas situações provocada pelos contribuintes através de orientações via soluções de consulta, né? Não sei se todos conhecem esse sistema, mas você pode provocar formalmente a Receita Federal se você tiver dúvida na interpretação da legislação tributária, e aí a Receita Federal responde isso em forma de solução de consulta. Essa primeira solução de consulta aqui que eu chamo a atenção está ligada ao IPI, justamente um dos exemplos que a Renata usou para falar sobre a falta de segurança jurídica no sistema tributário nacional, porque nessa solução de consulta a Receita Federal diz que esse processo de reciclagem equivaleria a um processo de industrialização e, portanto, em função disso, haveria incidência de IPI, o que é bastante danoso para o sistema. E uma outra solução de consulta, agora decidida pela Receita Federal favoravelmente aos contribuintes, que também trata de créditos de PIS e COFINS,
nesse caso aqui, em função dos gastos efetuados pelos contribuintes no tratamento de efluentes, né? Então, a Receita Federal diz basicamente o seguinte: olha, se você é obrigado por lei a tratar efluente na tua atividade industrial, significa que esse é o tipo de gasto que você tem que fazer essencialmente, portanto, esse gasto essencial gera créditos de PIS e COFINS para você que está no sistema não cumulativo de apuração, né? Muito bem, eu não quero tomar muito tempo aqui, ainda quero ouvir o que o Carlos tem a dizer para nós. Encerro, portanto, a minha apresentação aqui, agradecendo de novo ao Fabrício e a Renata aqui pela oportunidade. Valeu, Rafael, muito obrigado. Eu acho que, veja, é um tema áspero, né? A tributação é um tema áspero e isso é indiscutível. Toda a complexidade, o emaranhado das competências, dos impostos, tributos. Não à toa se discute hoje a reforma tributária, mas acho que a mensagem principal nossa aqui é de trabalhar no sentido de prestigiar as medidas que estão no bojo da economia circular ou do que o próprio deputado colocou, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Já passo aqui diretamente para o presidente da ISVA, da International Solid Waste Association, presidente da BRELP, Carlos Silva Filho, que também nos honra e nos brinda aí com a sua participação. Muito obrigado, Carlos. A palavra é sua. Obrigado, Fabrício. Eu que tenho que agradecer de novo o convite e te parabenizar, não só pela iniciativa deste encontro, um tema da maior importância e ainda muito, vamos dizer assim, deixado de lado, né? São poucas as discussões que vemos sobre a questão de tributação, sobre questão de incentivos fiscais, ou hoje é proibido, né, falar de incentivo fiscal. A gente vai ser escorraçado aqui pelas autoridades fazendárias, mas vamos dizer assim, de medidas fiscais de estímulo a ações ambientais. Então, realmente, parabéns. Parabéns também pelo lançamento dessa nova obra, dessa nova coletânea. Tenho certeza que, juntamente com o Código dos Resíduos e com as demais publicações, aí, algumas que eu tenho aí o grande prazer de ser coautor com você, vai ser uma referência e vai ser aí mais uma Bíblia para deixarmos aqui em cima das nossas mesas, não na estante, não na prateleira, mas sim para uso diário. E parabéns também aí pelo spoiler da tarde que você nos deu, dessa central de custódia mencionada, que já está vindo. É algo que eu vou falar em várias discussões que eu participo, já tem surgido este tema, já tem sido aventado, já tem sido considerado, e até no âmbito da ISVA, já fiz algumas conversas para entender melhor e foi sinalizado de que é o único caminho possível para assegurar a legalidade, a rastreabilidade de começo, meio e fim do ciclo da reciclagem, é ter uma unidade que possa concentrar as notas fiscais de venda, de circulação dos materiais recicláveis, para garantir aí a unicidade, para garantir a veracidade, para garantir que realmente esse ciclo está cumprindo com os requisitos. Então, Fabrício, de novo, parabéns pela iniciativa, e não fico surpreso de vir de você, que realmente vem trabalhando nessa agenda há bastante tempo. E, desde já, conte com o nosso apoio, conte com o apoio da BRELP, conte com o apoio da ISVA. E você sabe, porque você participou, estamos aqui desde o início embrionário do sistema de logística reversa por créditos de reciclagem no estado de São Paulo, com a Fiesp, agora o Instituto Rever, e é algo que eu tenho certeza que vem para somar também nessa linha. E fica fácil eu concluir aqui nessa intervenção, depois da fala do deputado Arnaldo Jardim,
um querido amigo aí de décadas de ação na agenda dos resíduos sólidos, muito gentil, até aí um agradecimento, um abraço especial para o deputado Arnaldo Jardim, depois da Renata e do Rafael, que deram essa aula de direito tributário com medidas concretas, com soluções. A Renata aí à frente do Sempre, tivemos a oportunidade de conversar recentemente e perceber o quanto podemos reforçar as interações nas várias pontas desse ciclo de resíduos, e o Rafael explorando toda essa face do direito tributário de uma maneira fácil e didática. E, Rafael, te agradeço, porque o meu primeiro estágio em direito foi em direito tributário, e eu saí correndo depois de 3 meses, porque não dava para entender muito do que estavam falando ali. Fui cair no direito administrativo, no direito ambiental, e agora, segundo a minha filha, virei lixeiro. Então, essa é a carreira de quem foge do direito tributário. Então, toma cuidado quem está aí na área, e realmente pode ser que vocês acabem indo para essa área de resíduos. Mas eu fui mais resiliente e não consegui escapar, Carlos. Infelizmente, agora não tem mais saída. Agora não tem saída, exatamente. Mas que bom que temos alguns resilientes como você. Eu vou pedir aqui a permissão, eu vou compartilhar 4 slides só para trazer comentários assim, um pouco mais de reflexão em cima do que já foi falado hoje. O primeiro ponto que nós temos que ter muito claro aqui para nós é que nós hoje temos um sistema linear de gestão de resíduos sólidos. A nossa economia como um todo é linear e a gestão de resíduos sólidos é linear, em que a gente segue ali uma sequência em ordem majoritariamente direcionada para a disposição final dos resíduos sólidos. Mas nós temos uma política nacional de resíduos sólidos circular. A Lei 12.305 de 2010, e eu já falei isso para o deputado Arnaldo Jardim, que foi relator na Câmara dos Deputados, que lá em 2008, 2009, quando estava tramitando essa lei, nós não imaginávamos que aquilo que viria a ser sancionado como Política Nacional de Resíduos Sólidos seria justamente uma lei de economia circular do Brasil. E eu trago o artigo 9º da nossa lei, que mostra justamente que a ordem de prioridade de ações é a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E aí, o parágrafo 1º desse artigo fala que poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos. Então, entrando ali a recuperação energética nessa vertente do tratamento. Se nós formos transformar o texto da lei numa representação gráfica, utilizando os conceitos e as definições da lei, a representação seria essa. Nós temos ações de redução e de reutilização, em que não há a geração de resíduo sólido. Então, nessas 2 ações, nós não temos resíduos, nós prevenimos justamente a geração de resíduos, e no momento da geração, nós podemos ter 2 tipos de materiais. Rejeitos, que são aqueles resíduos para os quais ainda não existe viabilidade técnica e econômico-financeira para uma recuperação, ou os resíduos propriamente ditos, para os quais nós precisamos ter uma coleta, ter uma separação, ter uma triagem, e aí vamos ver. Esses resíduos vão para a reciclagem, eles têm um potencial reciclável, eles vão para um processo de tratamento ou de recuperação, e aí temos materiais como matéria orgânica que podem passar por esse processo, temos materiais que têm um valor energético que podem passar por esse processo, e também vamos ter rejeitos nesse processo, aos quais precisamos encaminhar para um aterro sanitário com a recuperação e o aproveitamento do biogás. Então, vocês podem ver que na representação gráfica da lei, nós temos ali uma das partes, uma das componentes
justamente da economia circular. E é daqui que nós precisamos expandir o nosso entendimento. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai realmente sair do papel? A lei de resíduos sólidos, as nossas leis ambientais são ambiciosas, são modernas, são audaciosas. Mas o nosso ordenamento tributário fiscal, ele é totalmente ultrapassado. Ele não foi justo, ele não acompanhou esta evolução da sociedade para as melhores práticas ambientais. O nosso regramento tributário, o nosso regramento fiscal, ele vai justamente na contramão disso que prega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, disso que prega o novo marco do saneamento básico e do que prega a economia circular. E o último slide que eu quero trazer é justamente esse, da economia circular, em que a indústria dos resíduos sólidos é um pilar central, desde o início do processo de design até o provimento, a gestão de todos os recursos e o provimento desses recursos, seja na forma de matéria-prima, seja na forma de energia. Então, em que nós temos justamente que incorporar este conceito no âmbito do regramento tributário e fiscal. Como eu disse, a Renata já trouxe propostas concretas que o Sempre apresenta, o deputado Arnaldo Jardim falou da Frente Parlamentar da Economia Verde, que agora com uma atuação aí nesse processo da reforma tributária, o Rafael mencionou o PL 6545 do deputado Carlos Gomes, que incorpora alguns desses conceitos. Temos decisões de alguns órgãos, eu vi aqui no chat alguém falando das leis de IPTU verde, temos ICMS ecológico em alguns estados, mas vocês veem que é tudo muito pulverizado, que é tudo muito díspare. A gente tem que sair catando daqui e dali. E enquanto isso não acontece, aqueles que atuam para cumprir as metas determinadas pela legislação, aqueles que atuam para avançar na agenda justamente de uma gestão adequada de resíduos sólidos. Eu vi alguma dúvida também perguntando da questão do mercado de carbono, em que nós estamos aí uma agenda internacional fortíssima da descarbonização da nossa economia, da questão da neutralidade de carbono. Como nós vamos chegar nesse ponto se hoje as práticas mais sustentáveis são sobretaxadas, são oneradas, não contam com nenhum tipo de benefício fiscal e tributário para que possam acontecer. E, enquanto isso, nós ainda temos as práticas ilegais, nós ainda temos os lixões, nós ainda temos essa questão de índices de reciclagem estagnados, nós ainda não temos a recuperação energética dos resíduos sólidos, a geração de energia a partir dos resíduos sólidos, apenas pelo gás do aterro. Então, nós temos muito para avançar. Agora, nós já temos conosco justamente o novo marco do saneamento básico. O prazo agora é 15 de julho para que os municípios apresentem os instrumentos de remuneração. O Fabrício foi autor de um capítulo da publicação mais recente da Abrelp, que trata da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços. Nós lançamos na semana passada um curso juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o CELURB, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana. Também teremos aí a participação do Instituto PNRS, da equipe da Radar PPP, para justamente começar a abordar estes temas, começar a sensibilizar os nossos gestores e a nossa necessidade para que possamos evoluir. Então, para encerrar, Fabrício, eu acho que nós precisamos de mais momentos como esse, nós precisamos de mais iniciativas como essa, para que a gente possa tratar este assunto de uma maneira fácil, de uma maneira didática, de uma maneira propositiva, e cada vez mais
conseguir o apoio, o engajamento de todos os que estão nessa agenda. Como nós conseguimos fazer valer e viabilizar a Política Nacional de Resíduos Sólidos depois de 20 anos no Congresso, o novo marco do saneamento básico depois de 5 anos no Congresso. Vamos também atuar para que a reforma tributária seja uma reforma tributária sustentável, seja uma reforma tributária verde, porque este é o caminho, é o único caminho para que a gente possa continuar tendo alguma chance de ter boa qualidade de vida, de ter recursos naturais e de justamente viabilizarmos as nossas atividades aqui nesse planeta. Como a gente tem falado na ISVA, é bom cuidar desse, porque não tem outro. Então, vamos avançar e vamos trazer esse tema sempre para essa discussão. Eu agradeço de novo, Fabrício, e fico à disposição aí para a gente continuar essa interação. Muito obrigado. Excelente, Carlos. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua agenda extremamente concorrida. Agradeço. Vou pedir para o pessoal aqui que está participando mais 10, 15 minutinhos com as perguntas aqui. Acho que a gente termina em 10, 15 minutos, a gente conclui. Teve algumas perguntas, algumas ponderações. Eu só queria aproveitar o momento, né, para registrar aqui o lançamento pelo Instituto PNRS, né, do livro Direito dos Resíduos, Jurisprudência. O objetivo dessa obra, que eu vou encaminhar vocês aqui, os palestrantes, a versão física, porque ele tem o e-book, ele consolida, né, uma coletânea das decisões de resíduos dos tribunais superiores, tribunais estaduais, tribunais federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, as matérias relacionadas à disposição final ambientalmente adequado, lixão, plano municipal, grandes geradores, logística reversa, taxas, tarifas e multas. Então, o objetivo dessa coletânea de direito dos resíduos é divulgar a jurisprudência dos tribunais de forma didática, acessível, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão e do gerenciamento de resíduos. Eu vou compartilhar o link logo mais. Ele está disponível no meu website institucional, onde é o meu currículo profissional, em publicações, e vou disponibilizar a versão, né, o e-book, pode ser baixado no www.fabriciosoler.com.br, publicações, vocês vão achar lá o Direito dos Resíduos, e é só baixar e ter acesso a mais de uma centena de decisões judiciais que se relacionam à matéria de resíduos. Então, eu vou compartilhar o link aqui também no chat para todo mundo, mas eu queria passar aqui as considerações de vocês, Carlos, Renata, Rafael. A primeira ponderação aqui vem do Marcos, que ele fala o seguinte: além da redução da carga tributária para o setor de economia circular, existiria algum movimento para rever os subsídios concedidos pelo governo? E aí ele traz como exemplo o óleo e gás, que o governo teria concedido aí em 2019 mais de 100 bilhões em subsídios para esse setor. Então, queria ouvir vocês, como vocês visualizam isso, e também na linha do que a Laís colocou, da OAB, a Laís trouxe o exemplo do IPTU verde, buscando incentivar condutas sustentáveis, que esse seria um caminho, e qual a opinião de vocês? E depois a Valéria traz aqui também, na questão do PIS, ela faz uma consideração, né? Eu queria depois que o Rafael desse uma olhada, que ela fala exatamente do 48, Rafael. Eu queria deixar para a Renata e para o Carlos essa ponderação mais dos subsídios e dos instrumentos econômicos, como no caso do IPTU, e essa ponderação da Valéria, e aí a gente depois traria outras considerações que estão aqui também. Renata, Carlos, fica à vontade, e depois o Rafael, por favor. Fabrício, eu estava mais atenta a outra pergunta que eu vi aqui então, vai no lá, chat. vai nessa. Então, vai na que você estava atenta. Porque você falou, eu estou aqui pensando em outra coisa. Tem uma pergunta aí, acho que é da Laís mesmo, falando sobre a automação, né, do processo de reciclagem da indústria 4.0 e como que os palestrantes enxergam isso frente à participação dos catadores no processo de reciclagem. E eu digo, né, pelo sempre, a gente vê com muito bons olhos a automação.
E a gente não entende que a automação ela traz algum afastamento dos catadores nesse processo, né? Muito pelo contrário, a automação ela vem para gerar mais eficiência ao processo de reciclagem e a todas as etapas que têm que ser feitas. E o que a gente incentiva é que os catadores eles participem desse processo de automação. E isso pode ser feito por meio dos programas estruturantes de logística reversa, né? Como muitos de vocês sabem, quem atua mais aí no dia a dia da área de resíduos, os programas estruturantes são aqueles que as empresas, a iniciativa privada, ela financia projetos específicos para cooperativas de catadores, fornecendo, né, meios de capacitação dos catadores, então, capacitação jurídica, contábil, capacitação em gestão de processos, gestão administrativa. E uma dos olhares que esses programas estruturantes podem e devem ter é para o uso da tecnologia no processo da reciclagem. Então, a ideia não é que o catador seja substituído pela máquina, muito pelo contrário, mas que ele opere a máquina e que ele tenha melhores condições de trabalho, né? Porque hoje a realidade é que muitas cooperativas, as condições são muito inóspitas, né? É uma condição muito irregular, o serviço ainda prestado de uma maneira muito incipiente, com necessidade de muitas melhorias no ambiente de trabalho, e a automação vem, então, beneficiar todo esse processo. Então, eu vejo isso com bons olhos. Tá? Carlos, quer complementar? Então, Fabrício, a questão dessa pergunta sobre a redução da carga tributária para o setor de economia e a revisão dos subsídios é o ponto que eu comentei da nossa legislação, do nosso ordenamento tributário totalmente anacrônico. Se a gente for buscar, historicamente, foram sendo concedidos benefícios, subsídios, incentivos para uma série de setores que até poderiam se justificar no momento, mas sem nenhum critério ambiental, sem nenhuma correlação com esta agenda de futuro do país. Então, por exemplo, enquanto nós temos regiões, blocos regionais ou países concedendo subsídios para energias renováveis, nós temos ainda no Brasil subsídios para uma série de fontes de combustível fóssil. Então, é isso que nós temos que pensar. Nossa matriz de transporte ainda é eminentemente de combustível fóssil. Embora nós tenhamos aí a participação do etanol, e novamente numa pauta que o deputado Arnaldo Jardim trouxe muito forte, conseguiu tramitar no Congresso Nacional, nós ainda temos todo esse processo de transição. E nos processos de manufatura em geral, eu não conheço, pelo menos, nenhuma lei que incentive o aproveitamento desses materiais recicláveis, de uma matéria-prima secundária, de um recurso que vem aí justamente, vamos dizer assim, de uma matéria orgânica, que venha um incentivo aí, por exemplo, nas ações de sequestro de carbono. Então, nós temos muito para avançar nessa agenda, e o momento, de novo, é agora, porque nós estamos com a agenda da reforma tributária aberta. E é neste momento que precisamos sensibilizar os nossos parlamentares do que nós, como sociedade, queremos tratar num ambiente de reforma tributária. Enquanto alguns falam, vai sobretaxar o setor de serviços, desonerar a indústria, a PEC
de autoria de um ator é melhor, então fica a disputa de quem vai ser o autor da PEC. Ninguém entrou no cerne da questão, que é justamente qual é o mecanismo que nós precisamos trazer para que a nossa reforma tributária reflita essas dinâmicas da sociedade atual, que é uma sociedade, vamos dizer assim, ambientalmente consciente, embora não pratique. Quando a gente vai fazer uma pesquisa com o cidadão, praticamente 100% das pessoas respondem que essa agenda é muito importante, mas quando perguntado se separa o lixo em casa, quase 80% responde que não faz nada. Então, nós precisamos ainda ultrapassar essa barreira, mas justamente trazendo estes temas e mostrando que é possível avançar. Então, como eu disse, a Renata trouxe já algumas propostas concretas, muito bem colocadas para este momento de discussão. E é aí que nós precisamos reunir estes conhecimentos e mostrar qual é o melhor caminho. Não é subsídios para setores mais poluentes, é uma maior justiça tributária para os setores ambientalmente favoráveis. É por aí que a gente tem que caminhar. Legal, Carlos. Rafael, quer aproveitar aqui o embalo, já falar da ponderação da Valéria? Vamos lá. Valéria, bom, se eu entendi bem a sua pergunta, se tem alguma coisa a fazer ainda para tentar salvar a desoneração do artigo 48, né? Ou seja, a não incidência, a suspensão de PIS e COFINS na venda da sucata para as empresas do sistema não cumulativo de apuração de PIS e COFINS. Ora, eu vejo duas coisas, né? A primeira o acordo não foi publicado ainda. Então, em tese, até a data da publicação do acordo ainda é possível tentar algum tipo de convencimento junto ao Supremo, né? Difícil esse caminho, porque são poucas as vezes que isso aconteceu na prática. Como eu mencionei aqui brevemente, mas talvez seja importante dar um pouco mais de detalhe, né? 3 associações ingressaram na ação com o amicus curiae: a Biplast, a Aços Brasil, ou Aço Brasil, agora não tenho certeza, e a ANCAT. Nas manifestações dessas 3 entidades, elas reforçam a inconstitucionalidade da vedação ao crédito, né? Mas ou não falam nada em relação ao 48, ou dizem expressamente que o 48 deveria ser mantido, que é o caso, em particular, da Aço Brasil. E isso foi levado em consideração na decisão do Gilmar Mendes, né? Além disso, também preciso ponderar o seguinte: na ação, né, na inicial da ação, até onde eu sei, não é pedido a inconstitucionalidade do artigo 48, que acabou sendo levado a efeito pelo Gilmar Mendes e nesse quesito seguido pela maioria dos ministros, né? Então, assim, ele aparentemente tem uma convicção pessoal de que, se você declara a inconstitucionalidade do artigo 47, o 48 tem que vir junto para preservar essa suposta harmonia do sistema. Esse é um ponto, né? O outro ponto acontecido o pior, né? Se o acordo for publicado desse jeito, de acordo com o que foi publicado, né, veiculado pela notícia do julgamento, né? Aí caberia um trabalho de advocacy, que é o que o sempre faz muito bem, para, através da lei, preservar a desoneração na venda da sucata, né? Vocês devem lembrar aqui da exposição da Renata, que ela falou, quando ela falou do equilíbrio que tem que existir entre a tributação da venda da matéria-prima virgem e da venda da matéria-prima reciclável. Ali a gente estava falando de medidas, né, de lei de incentivo fiscal que dê crédito presumido e desonere a cadeia tributária do produto reciclável da sucata. Aí seria o caso de
perdido no Supremo e tentar uma lei, alguém que patrocine uma lei para desonerar, por lei, a cadeia de volta. Bom, eu acho que assim, talvez a mensagem principal, eu acho que é o empenho de quem está aqui, inclusive acompanhando esse webinar, são vários amigos, profissionais, colegas da área de resíduos, seja da área técnica, da área jurídica, da área da operação. Eu acho que é um esforço coletivo, né, de defender a melhoria do ambiente regulatório e talvez por uma mudança da Constituição Federal para institucionalizar que as medidas, no final das contas, quando nós estamos falando de reciclagem, é aumento da vida útil do aterro, é redução, é reciclagem, é potencializar uma nova economia, né, novos negócios. Então, isso, sem dúvida alguma, tem que ser prestigiado. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade, a gente não, mas os órgãos, né, o poder público em geral, Estado, União e município, né, de entender as potencialidades, seja no ISS, seja no ICMS estadual, seja nos impostos do IPI federal, para que isso seja, de fato, algo indutor e que a gente tenha um melhor ambiente de regulação no país. Então, queria aqui, para concluir, passar mais uma vez a palavra para vocês, para cada um rapidamente, né, começando aqui por você mesmo, Rafael, e depois pela Renata, com a conclusão do Carlos, para a gente ir encaminhando, trazendo as considerações finais. E já informo que esse material ficará disponível no YouTube do escritório, sem prejuízo, né, tenha o meu contato também, caso a apresentação, uma ou outra, caso tenha interesse, também a gente disponibiliza. Mas vai lá, Rafael, contigo. Eu, na verdade, só tenho a agradecer a oportunidade, né, de conversar aqui com vocês sobre esse assunto, um assunto complexo, mas também apaixonante, né? Destacar também uma coisa que o Carlos falou na apresentação dele, que eu acho muito, muito importante, né? Claro que todas essas iniciativas isoladas de redução da carga tributária, alguns colegas aqui falaram sobre incentivo fiscal de IPTU nos seus respectivos municípios. A gente falou também, o Fabrício chamou atenção para o que o Estado do Rio Grande do Sul fez de maneira unilateral, mas o que falta, se eu entendi bem o que o Carlos falou, e se for isso, concordo, é que falta uma ação coordenada, né? Falta vontade política, né? Falta coordenação política e vontade política de você fazer isso de maneira realmente coordenada, com a vontade de todos, para que a gente tenha um ambiente tributário favorável à economia circular. Depois queria chamar a atenção uma coisa que a Renata também falou muito bem, né? Quando a gente, eu e o Fabrício temos alguma experiência nisso, quando chega um caso aqui, algum assunto, algum cliente querendo estruturar algum negócio específico da cadeia da economia circular, de logística de resíduos, logística reversa, enfim, você sempre se vê numa situação em que você modela o negócio em função da legislação tributária. Isso é muito ruim. Isso está completamente invertido. Não deveria ser assim, né? O ambiente tributário deveria ser favorável para você fazer o negócio do jeito que você quer fazer e precisa fazer em prol, em benefício do meio ambiente, né? Mas não, você sempre faz com outro norte, com outro guia, justamente para tentar fazer o possível e driblar a ineficiência tributária inerente ao setor. É isso, muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Rafael. Perfeito, Rafael. Ia reforçar, né, a fala do Rafael, porque realmente a gente está falando de algo grandioso, né? O que a gente está conversando aqui é sobre um novo modelo econômico. A gente não está falando sobre isenção de uma mercadoria, incentivo para um setor industrial específico. Não, a gente está falando de todo um novo pensamento sistêmico, e aí a tributação tem um papel extremamente relevante para que a economia circular saia do papel, né? A gente precisa, então, avançar em diversos aspectos
e a tributação, os instrumentos financeiros é um deles, diria que é um dos principais, mas só queria lembrar, né, que esse trabalho ele é um trabalho conjunto, coletivo, colaborativo. Né? A gente não tem que, então, ficar esperando que os governantes façam só alguma coisa. Nós, como sociedade, também podemos atuar, né? Comprando aqueles materiais que são mais sustentáveis, estimulando essa economia, a iniciativa privada, tanto a indústria quanto o comércio também, né? Eu acho que cada um aí pode fazer a sua parte nesse processo para que a gente alcance esse ideal de ter realmente uma economia verde. É esse o recado. Bacana, muito obrigado. Renata, mais uma vez, obrigado aí pelas contribuições. Carlos? Não, perfeito. Eu só quero corroborar o que o Rafael trouxe, a Renata, principalmente nessa percepção de que o setor não está buscando uma alíquota menor para um tributo específico ou um incentivo para os materiais recicláveis. É justamente esta mudança de paradigma, que a nossa política nacional de resíduos sólidos, que vai completar 11 anos, já traz, mas que a nossa política tributária fiscal não acompanhou. Não acompanhou no âmbito federal, não acompanhou no âmbito estadual e não acompanhou no âmbito municipal. Nós temos tudo, vamos dizer assim, solto, ações pontuais num local, essa questão da guerra fiscal de um estado com outro, municípios. O que a gente precisa é justamente de coesão e de um norte. E o norte só pode ser o da economia circular. Já temos estudos, já temos pesquisas de que se continuarmos neste sistema linear, nós não vamos mais ter planeta daqui a algumas décadas, menos de um século. Essa semana, eu estava lendo uma matéria na imprensa de que a indústria automobilística, se não inovar no seu processo na questão de uso de alguns semicondutores, vai ter um prejuízo de 100 bilhões de reais. E por que precisa inovar? Porque já não tem mais a matéria-prima em abundância necessária para a fabricação desses semicondutores. Quem vai pagar essa conta é a sociedade, como sempre pagou. Vai estar no preço do produto e nós vamos ter que pagar essa conta, se quisermos, por exemplo, continuar tendo automóveis, se quisermos continuar tendo telefone celular, que hoje é um instrumento de trabalho. Aqui a gente vê, em plena pandemia, virtual, computadores, quantos outros equipamentos usam semicondutores. Então, nós precisamos recuperar esses materiais. E nós só vamos recuperar esses materiais quando o sistema de negociação, de comércio desses materiais for justamente viável para todos os atores envolvidos. Enquanto for mais barato, enquanto for mais acessível justamente utilizar matéria-prima virgem, as indústrias vão continuar utilizando a matéria-prima virgem. O consumidor vai continuar comprando produto com matéria-prima virgem. Ainda existe um certo preconceito com o que é essa componente do reciclável. Nós precisamos desmistificar tudo isso e avançar. E aí, só para finalizar, me veio à cabeça o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2021 da ONU, foi justamente restauração dos ecossistemas. E eles trouxeram uma hashtag para este tema, que é justamente geração restauração. Que nós possamos ser parte dessa geração. Nós não podemos mais deixar para amanhã. É o mesmo caso dos lixões. Enquanto continuar sendo mais barato, enquanto continuar sendo permitido a municípios despejarem os seus caminhões de lixo em terrenos a céu aberto, sem nenhum cuidado, poluindo o solo, poluindo as águas, poluindo o ar, e ninguém se incomodar com isso, esta vai ser uma prática que vai continuar existindo no nosso país.
é a mesma coisa com relação à tributação, com relação aos incentivos e subsídios para toda esta economia que é sustentável, que gera mais empregos, que distribui melhor a renda nas diferentes camadas da sociedade, sair do papel. Fabrício, de novo, parabéns e obrigado pelo convite para estar aqui com todos vocês essa noite. Eu que agradeço, também estendo agradecimento ao deputado Arnaldo Jardim, que sempre solícito, sempre é disponível, que participa, contribui e faz um trabalho digno aí de elogio pela qualidade. E acho que gosto muito do trabalho dele, do Carlos Gomes também, são profissionais deputados do Legislativo que têm ajudado a fomentar essa discussão e a propor regulações coerentes. Aqui queria agradecer também o Robertinho, o Roberto, presidente da ANCAT, também, que faz um excelente trabalho, né, junto às cooperativas, às associações de catadores de materiais recicláveis. Cumprimento aqui a todos, um agradecimento especial a cada um de vocês que ficaram até este momento e que tenhamos aí uma ótima semana e fiquem bem, com saúde e muito obrigado. Se cuidem. Abraço.